estou aqui com a graça de Deus. I'm still here. Não, eu ainda estou aqui, graças a Deus. E espero no Senhor a chance de prosseguir um pouco mais e viver os anos que a gente tem pela frente, porque os dias são maus, são dias complicados que a gente vive. E eu pergunto se todo mundo que, por exemplo, está aqui nesse dia, sente que nós estamos vivendo dias muito, muito diferentes no planeta Terra. Eu vivi do meio do século XX para cá, eu nasci nos anos 50, para cá, meu Deus, quantos mundos passaram assim, subitamente, como virar de páginas diante dos olhos, o que às vezes levava séculos para acontecer, começou a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial em décadas. Eu me lembro bem que eu já nasci numa casa em que se discutia e se falava de muitos assuntos, e dentre eles o assunto atômico estava presente. Fazia apenas 10 anos que tinham jogado as 2 primeiras bombas atômicas, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki. E o que aquilo criou na consciência ocidental mais perceptiva foi de natureza horrenda. E me atingiu. Eu me lembro, com 5 anos de idade, mais ou menos, o mundo que eu via, e eu achava um mundo enorme. E eu media pelo céu, eu deitava de costas no pátio da frente da nossa casa, e ela era alta, a casa, num terreno elevado, e Manaus é uma cidade relativamente plana, de modo que eu via aquele arco de céu azul se fechar até o chão da terra, com muita floresta em volta, aquele círculo, aquela abóbada. E eu, com um olhar de criança, olhava para um lado e para o outro e dizia, meu Deus, como o mundo é grande. E o volume de mundo, por exemplo, aquático que eu tinha era na frente da cidade. Os 8 quilômetros de largura do Rio Negro, na frente de Manaus, com aquela água negra, linda, que tinturava os céus, pareciam pinturas de natureza completamente surreal, estilo Salvador Dalí, com todo tipo de cor forte, intensa, grotescas, bem chamativas e que me encantavam. Eu viajava muito de barco com meu pai pelo Rio Amazonas, que parecia aquela coisa enorme, e havia partes do rio que eram quilômetros e quilômetros de largura, você não via as outras margens. E as histórias do rio, tudo muito grande. E o papai dizia, esses instrumentos que os humanos fabricaram, chamados de bomba atômica, isso quando eu tinha 5 anos de idade. Ele dizia, tem o poder de destruir o planeta inteiro, meu filho. Então, você tem uma grande responsabilidade. Você nasceu nessa época. E você tem que saber a época na qual você nasceu. E as coisas com as quais você vai ter que lidar, acerca das quais você vai ter que pensar. E ele era um homem muito realista, nunca me tratou como criancinha. Ele me tratou com amor, com acolhimento, com afeto, com muito toque e muita atenção, e também com muita provocação. Nunca me respondeu nenhuma pergunta que ele achasse que eu não tinha pensado a respeito dela.
Quando eu chegava e perguntava alguma coisa, ele dizia: raciocine, Caio Fábio. E dizia, mas a pergunta você não sabe a resposta? Não, eu sei, mas eu quero que você saiba. E eu acho que você pode saber essa pergunta por você mesmo. Porque não tem nada melhor na vida do que quando a gente aprende a pensar, a concluir, a deduzir e a ter opinião lúcida. Então vá andar um pouco, reflita sobre a questão que você me trouxe. Se daqui a um tempo você não conseguir encontrar uma resposta, eu prometo que eu digo a você o que eu penso, o que eu creio ou o que eu sei. E lá ia eu, daqui a pouco eu voltava feliz da vida: pai, eu tenho impressão que eu entendi. Aí eu dizia o que ele falou: parabéns, que bom, você viu como pensar faz bem. E eu cresci com esse estímulo, olhar o mundo, não fugir da realidade, cada movimento, cada fenômeno, cada virada de página foi extremamente significativo até o dia de hoje. Só que depois dos anos 70, nós vivemos uma aceleração crescente. E depois que nós entramos nos anos 90, quando eclodiu a internet embrionária de acesso popular, começou a surgir, as nossas trocas de mensagens passaram a ser por e-mails, os e-mails foram ficando sofisticados, aí surgiram os primeiros acessos a vídeos e imagens. Tudo isso foi crescendo numa rapidez enorme, até que a gente chegou aos anos 2000 já com os streamings começando a aparecer, e o Google já estava em plena atividade, com rapidez de informação, tudo isso se universalizando, se globalizando extraordinariamente. A globalização deixou de ser apenas uma questão de natureza comercial e econômica entre as nações e global, e passou a ser um meio de percepção da existência uns dos outros intensamente, e de modo que não importava onde qualquer outro estivesse, a troca de informações, saber como se vivia ali, o que se estava desenvolvendo num outro lugar, aquilo acontecia num dia, no dia seguinte a terra inteira estava varrida por aquela informação que em outro tempo levaria muitos meses para chegar, e chegaria apenas para um grupo seleto. A maioria ficaria sem saber sobre boa parte das coisas importantes quase a vida inteira até morrer. Mas hoje em dia não, nós somos diariamente arrombados, somos feridos de todos os lados, com informações o tempo todo, que fazem com que a gente vá crescendo de um outro modo. E aí tem duas grandes reações. A reação prevalente é a tentativa de alienação, de tirar a cabeça dali: eu não quero nem saber disso, meu Deus, eu vou ficar com angústias, eu posso ficar ansioso, ansiosa, desenvolver pânico, depressão crônica contínua, medo, muitas coisas. Então eu não quero nem saber. Que foi o que o filme Não Olhe Para Cima. Quantos aqui não viram esse filme? Você nunca viu o filme Não Olhe Para Cima? Então pegue, acho que na Netflix está lá, com certeza. Não olhe para cima. Os outros viram, eu assumo. E a história é essa. Tem um corpo celeste monstruoso vindo contra o planeta, vai atingir o planeta. Há uma contagem regressiva, todas as tentativas para evitar
não dão certo, falham, o que vem é maior do que a nossa capacidade de fragmentar e afastar do nosso curso e do encontro catastrófico com a gente. E aí a maioria da humanidade decidiu entrar em negação, que é um recurso psicológico que a gente vê como é fácil acontecer. Como agora, na pandemia, houve muita gente que preferiu não pensar no assunto, então não está acontecendo nada. Isso não está muito distante do nosso estado mental, essa tendência de negar, ou de se alienar, ou não querer pensar no assunto, ou dizer isso não é para mim, não é comigo, ou se colocar naquele lugar que diz eu não sou dono de nada, não sou presidente de nada, não tenho poder sobre nada, tanto faz o que eu pense ou o que eu não pense, o que eu saiba, o que eu não saiba, então eu prefiro não saber de nada que eu possa não saber, que é para eu não me afligir impotentemente. E eu compreendo perfeitamente o pensamento dessa grande maioria, que se comporta exatamente assim, e vai entrando, na medida em que nega o real, vai entrando em mundos paralelos, vai entrando em fantasias outras, de modo que, ao negacionismo, sempre acompanham fantasias diversas e variadas, de outra natureza, porque você existe molestado por aquele juízo aproximante, e aí a mente tem que buscar evasões que sejam profundamente distrativas, ou fantasiosas, ou míticas, ou de qualquer outra natureza que distraia a nossa mente do acontecimento inevitável que está diante de nós, ou sobre nós, ou na nossa vida. A segunda grande outra tendência é aquela de, em verificando, o indivíduo não saber como lidar com aquilo. É maior do que a nossa individualidade. E aí muita gente entra em estado angustioso, realmente, de aflição. E nós somos muito mais atingidos por tudo que acontece coletivamente, planetariamente, globalmente, do que a gente imagina. E por mais que você não seja alguém que busque estar atualizado com nada, as coisas atualizam você de um modo ou de outro, quer você queira ou não, a menos que você desenvolva essa blindagem muito espessa do negacionismo profundamente alienante. E aí você vai se tornar eventualmente um fanático religioso, ou você vai se dedicar completamente ao ganho financeiro do dinheiro, aí você vai se tornar um hedonista, tudo que interessa é o que possa te dar prazer aqui e agora, ou você vai se tornar uma pessoa completamente dedicada a usar todas as modelagens estéticas que possam aparecer para você viver mudando a própria cara, o corpo e todas as suas definições, e o mundo pegando fogo, mas você está ali, e eu olho em volta e digo, meu Deus, como o pessoal consegue se distrair diante de tudo isso que está acontecendo. Mas é um modo de escape. Do contrário, é essa outra tendência de gente que diz, eu não tenho estrutura para lidar, eu fui tentar lidar com isso e essa coisa me acachapou e eu agora estou doente de alma, de medo, de pânico. Eu não consigo entender o que está acontecendo. E geralmente esses que olham fazem perguntas. E a primeira pergunta tem a ver com Deus. Como é que Deus permite que isto aconteça? O primeiro a levar a culpa é Deus. Ninguém quer um Deus que manipule a gente. Se você falar, exceto reformados
predestinistas fatalistas ou da dupla predestinação, que é aquele grupinho que se acha, que vive numa espécie de arianismo espiritual. Deus amou uns poucos, dentre os quais eu estou contado e incluído, e deu seu Filho unigênito exclusivamente por esses pouquinhos, dentre os quais eu estou e faço parte, com muita alegria e gratidão, com muita pena dos demais, mas não tem nada a ver comigo, nem são meus irmãos. Então, tem todo tipo de evasão. E a religião serve fortemente de evasão. Mas boa parte, eu ia dizer, ninguém quer ser, todavia, manipulado por um Deus. Porque quando você vem e fala para algumas pessoas de um Deus que intervém e disso, e da sua soberania de um modo ou de outro, tem pessoas que dizem, bom, se for para me dar dinheiro, me curar e tudo, eu permito. Agora, se vier querendo se meter demais da minha vida, eu já não quero nada a ver com ele. Por que ele se mete tanto? A pergunta muda quando a catástrofe e a calamidade aumenta tanto à nossa volta, que já é inegável, chega muito perto da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, e aí as pessoas começam a perguntar, e Deus? Por que deixa que tanta coisa assim aconteça? Aí ele começa a abrir os olhos até para outros lugares do mundo que ele nem enxergava, para outros grupos humanos que ele nem queria perceber, e transfere toda a responsabilidade para um Deus que deveria estar jogando videogame com a gente, nessa proposta atual do universo holográfico. O universo é só uma holografia. E acima disso tudo, outra vez, eles não escapam de demiurgos, ou de divindades, ou de Deus mesmo, acima das demais divindades. Volta todo mundo para jogar videogame, só que não é no Monte Olimpo, é na Terra inteira. As divindades manipulando a gente como bem interessem, porque essa visão do mundo holográfico é assim. Eu estou só dizendo isso para mostrar que, de um modo ou de outro, a gente busca anestesias que diminuam a nossa angústia, porque enxergar demais atordoa a grande maioria. E há uma minoria que quer, mas nem sempre está preparada para enfrentar. Não tem estofo de alma e de esperança para aguentar. E entra em agonia. Boa parte do ateísmo com o qual eu lidei na minha juventude, nos meus primeiros anos de ministério, eram esses que falavam e perguntavam acerca de onde está Deus diante da fome, da pobreza, da miséria, da morte, das guerras e da não intervenção. Gente que enxerga, mas não sabe como lidar com aquilo, tem que achar um bode expiatório. Deus é o favorito. Mas não somente Deus. Existem vários outros que são os objetos de eleição mais simples e mais fácil, para os quais a gente transfere culpas, pesos, responsabilidades pelo planeta ser como é, pela humanidade ser como se manifesta. Aí o que isso tem a ver com a minha Bíblia aberta aqui onde está? Vocês não sabem onde, mas eu vou dizer, no capítulo 13 de Mateus, do verso 24 em diante. Não esqueçam o contexto do que eu acabei de lhes falar. E o verso 24 começa em Mateus 13 dizendo: outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Todo mundo entende essa linguagem aqui, não é? Um homem que semeou boa semente no seu campo.
Quer dizer, não era um tarado doente que tinha um campo, aí chegou lá e plantou só urtiga. Eu adoro urtiga. Espinho. Eu quero que... Vamos plantar carrapicho. Tem um jardim de carrapicho. Não, esse homem era sadio mentalmente, normal, e plantou boa semente no seu campo. Ele plantou. O homem. Isso, Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a isto. Carrega essa lógica original. Um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os demais homens dormiam, veio o inimigo dele, o sabotador, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí ficamos sabendo que a boa semente era o trigo e que esse homem tinha um inimigo, um sabotador, que enquanto os demais seres humanos se alienavam, se sonambulizavam, dormiam ou entravam em estados de dormência, fosse qual fosse o estado de amortecimento da consciência, a falta de percepção ou de vigilância, ele veio e semeou o joio, que é uma erva que chega a crescer a mais ou menos até 1,5 m, 1,70 m, é mais forte do que o trigo, tem raízes mais profundas, mais grossas, e tem uma natureza mais bruta. E o que, além dessa manifestação de expressão física, diferencia o joio do trigo, é que o joio não dá fruto nenhum. E o trigo se abre, e floresce, e traz as sementes que praticamente alimentam o mundo. É do trigo que quase tudo que a gente come e que passa pela nossa mesa, todos os nossos carboidratos, na sua maioria, viajam por dentro do trigo, ou se misturam com o trigo, ou precisam do trigo para chegar onde chegam. O trigo nos é essencial na cultura da sobrevivência humana em qualquer lugar do planeta. O joio enche, cresce, se espalha rápido, ocupa espaço, sabota o trigo por debaixo nas raízes, vai diminuindo o espaço dele, vai fazendo com que ele eventualmente comece a ter dificuldade de se manifestar, de se expressar, enquanto o joio cresce sobranceiro. E Jesus vai dizendo: o reino dos céus, aqui na experiência do espaço-tempo nesse mundo, é também semelhante a essa descrição do cotidiano agrícola que eu trago a vocês. E esse inimigo do dono do campo fez isso plantando o joio, que parece, mas não é, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, então o joio botou toda a sua força para o lado de fora, sem nenhum fruto, mas com um poder sufocante, avassalador, inquestionável e inegável como presença poderosa no campo daquele homem. E quando isso aconteceu, o verso 27 diz: então, vindo os servos do dono daquele campo, lhe disseram: Senhor, olha essa pergunta, como não é a pergunta que muita gente faz.
quando alguma coisa estranha, alienígena, aparece no chão da vida. Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? É para o Senhor que a gente pergunta, o que está acontecendo? O campo não é teu? E o que está acontecendo? Tu tens que ter uma explicação de onde vem, pois, o joio. Por que que o mundo ficou assim, a sociedade ficou assim, a humanidade ficou assim? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, agora já com uma outra ação, uma ação separatista, de intolerância, de soberania, dizendo, queres que vamos e arranquemos o joio? Enquanto a gente consegue, enquanto nós somos maioria, porque aparentemente ele está crescendo, 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 e a continuar nesse ritmo, a tendência é que ele cresça numa velocidade muito maior do que a do joio, do que a do trigo, que precisa trabalhar para processar fruto. Ele não, ele tem só que brotar, aparecer e esmagar. Tu queres que nós o arranquemos enquanto é tempo? Não, replicou o dono do campo, para que ao separar o joio, vocês não arranquem também junto com o joio o trigo. O trigo tem tanto valor, que é melhor a gente correr o risco de ver o joio se desenvolvendo. Mas essa ação humana de apartheid, de separar, de achar que a gente enxerga, de exilar, de levantar muro, de arrancar, de expulsar, de marcar, de dividir o planeta, as raças, as etnias, as humanidades, as manifestações sociais, culturais, religiosas e de todos os níveis, achando que a gente sabe quem é quem na Terra, é um perigo, porque vocês olham tudo a partir de vocês mesmos. E o que não é como vocês é o outro. E eu sei como vocês são. E como o olhar de julgamento de vocês é perigoso. Vocês são aqueles que com facilidade enorme dizem nós e eles. E aí, como o joio e o trigo se parecem, e enquanto o trigo não dá fruto, eles são, ante os olhos e a observação externa, quase iguais, enquanto estão crescendo e se desenvolvendo, é um perigo. Porque coisa muito linda, muito boa, divina, sublime, que habita o trigo, pode ser arrancada pelas mãos da intolerância ou da pseudo-soberania de vocês, de modo que eu prefiro correr o risco de esperar a maturação absoluta de todas as coisas e prefiro esperar a hora da ceifa. Quando quem dá fruto já deu fruto, e quem não dá fruto só cresce, espalha, expande, sufoca, mas fruto não produz. E tem mais um detalhe. Deixem-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, aos que forem preparados e qualificados para essa tarefa, e não são vocês. Ajuntai primeiro o joio, saiam e reúnam o joio, e atai-o, amarrai-o em feixes, para ser queimado.
que é como se faz com o joio no campo. A imagem é essa, é de extingui-lo, arrancá-lo definitivamente e queimá-lo, e não deixar nem raiz nem ramo, acabar, extirpar para sempre. Mas o trigo, recolhei-o no seu celeiro. Aí Jesus continuou falando, isso era na Galileia, contou mais 2 parábolas, 3 parábolas, e na realidade 2, e uma delas é uma explicação de por que ele falava tanto por meio de parábolas. E aí diz o verso 36, que ele despediu as multidões e foi para casa, onde ele ficava em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram a Jesus: explica-nos a parábola do joio do campo. Vocês vejam que não é nem explica-nos a parábola do trigo. O que impressionou a eles não foi o trigo, mas o joio, a maldade, essa capacidade, pode deixar assim escurinho que tá bom, essa capacidade de se expandir por baixo, de minar tudo, de sufocar por cima, não oferece nada, não produz nada, não traz fruto nenhum, mas é de uma expansividade brutal. Tomou conta da mente deles e eles vão e perguntam: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu, preste atenção, coloquem-se dentro daquela casa, às margens do mar da Galileia, em Cafarnaum, e ouçam a explicação de Jesus. O que semeia a boa semente, que é o Evangelho do Reino de Deus, e que é aquilo que o Evangelho produz nos corações que lhe dão a melhor resposta, esse que faz isso, esse semeador, é o Filho do Homem, que é a linguagem que Jesus usa para se autodefinir o tempo todo nas suas múltiplas relações, especialmente quando ele está explicando alguma coisa de natureza futura. Ele quase sempre alude a essa figura que aparece a primeira vez na Bíblia no livro de Daniel, o Filho do Homem, e que se tornou uma expressão cunhada para designar o Messias. E, portanto, ao dizer isto, ele se coloca nesse lugar messiânico. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente, o campo, é o mundo. Não é a igreja. Jesus quase não fala em igreja, ele só falou 2 vezes. No Evangelho de Mateus, por exemplo. 2 vezes. Em Mateus 16 e em Mateus 18. Fora isso, ele pensa o tempo todo com categorias da humanidade. De todos. E diz: o campo é o mundo, é a sociedade humana toda. A boa semente são os filhos do reino. São essas pessoas que abriram o coração e se ofereceram para serem produtoras de bom fruto na vida. E ele prossegue e diz: o joio são os filhos do maligno, desse sorrateiro, sabotador, que pega a criação de Deus e a hibridiza, e a transforma, e a manipula, e cria uma quantidade enorme de expressões que se assemelham ao projeto original de Deus, mas com uma diferença: não dão nenhum fruto do fruto de Deus na produção das suas vidas. Esse inimigo que semeia os filhos do maligno é o diabo. E Jesus não tem
titubeios ao afirmar a presença maligna no meio do mundo, no meio da humanidade. Tem muita presença maligna conturbando o horizonte da história. E ele prossegue e diz: a ceifa, esse tempo de separar as coisas, é a consumação dos séculos. É quando a humanidade chegar nesse ponto ômega, de gravidez total, deixar as dores de parto e chegar no momento do parimento da vida. Vai chegar uma hora em que as coisas precisarão ser decididas. Porque se tornará impossível a continuar a ter humanidade, mundo, vida, planeta, nas circunstâncias que se criarão de inviabilização total da existência. Esse é o tempo chamado de consumação do século, do aeon, da era. E os ceifeiros são os pastores. Deus nos livre. Os padres, os monges, os rabinos, não. Esse pessoal aqui está todo estragado também. Os ceifeiros são os anjos, para separar gente boa de Deus, filhos do reino dos céus, filhos da luz, de filhos do maligno, conforme Jesus designou aqui. Olhar humano nenhum está preparado, porque nós todos estamos condicionados. Condicionados culturalmente, condicionados etnicamente, condicionados política e ideologicamente, condicionados religiosamente. Temos preconceitos de todos os tipos nos nossos olhares e na nossa epistemologia já toda contaminada, a nossa cognitividade toda poluída. E basta olhar e ver aí no seu celular as opiniões mais malucas que surgem sobre tudo e pessoas com certezas absolutas e loucas. E que se a gente entrega qualquer que seja o poder para elas definirem, ou dar poder a um maluco desses, como a gente tem visto nos nossos dias o que eles são capazes de fazer, vide o atual momento civilizatório. Eu já gostei demais dos Estados Unidos e toda hora tem alguém me perguntando se eu não gostaria de ir, que me levam para lá, isso e aquilo. Eu não preciso nunca pagar nada. Quando eu vou a algum lugar é porque estão me levando. Mas eu estava conversando com a Adriana anteontem, dizendo que choque isso. Um lugar onde eu já morei 7 anos. Tenho tantos amigos, a maioria dos quais, como eu já estou com 70, a maioria dos meus amigos já partiram. Mas é, para mim, de total desconhecimento o que está acontecendo nessa geração. Eu sei, mas não consigo entender, nem acolher, nem aceitar. Quando, por exemplo, você substitui o Billy Graham, que foi para o Senhor, e vem no lugar dele o filho dele, o Franklin, que é a antítese do pai em tudo. É o oposto. Parece que veio de outra dimensão, contrária àquilo pelo que o pai deu a vida. Isso no meio de milhões de exemplos lá. Que choque! O Israel. Há pessoas aqui que já foram lá comigo. E eu estou levando gente para lá desde os anos 70. Levei milhares de pessoas até aqui. E já cheguei lá tantas vezes, com saudade de sentir o cheiro dos ciprestes. Primeira vez que eu cheguei, era às 4 da manhã, o aeroporto Ben Gurion era pequenininho. Eu cheguei ali com umas freirinhas, alugamos um
um táxi Mercedes palestino, antigo, e fomos juntos de Tel Aviv para Jerusalém. O primeiro lugar que eu parei foi em cima do Monte Sião, perto da Igreja da Dormição e do cenáculo do Pentecoste. E aí elas entraram ali no monastério e eu perguntei, aonde eu estou? Aí elas falaram, você está no Monte Sião. E eu, jovem de 22 anos, mais ou menos, olhei em volta com meu coraçãozinho tão novinho na fé, 4 anos de experiência com Deus. Eu fiquei todo perfumado de cheiro da madrugada, do Monte Sião. Que coisa linda, meu Deus! E quanta experiência de amor eu vivi lá. Não com judeus ou palestinos necessariamente. Aliás, eu vivi muito mais experiências de amor com palestinos até do que com judeus. Mas com as pessoas que eu levava e com as emoções que a gente tinha enquanto a palavra ia sendo ensinada por mim a eles. Quanta emoção doce! E o meu filho Ciro, agora, há 15 dias atrás, ou um pouquinho mais no Rio, falou, pai, eu não quero voltar mais a Israel, porque eu tive tantas memórias lindas e boas, e eu experimentei tantos amores lá, que eu não quero poluir a minha alma com o que aquilo se tornou, e está se tornando. Eu falei, essa é exatamente a minha situação. Eu estou como aqueles que foram felizes em determinados lugares e depois a vida muda tanto que você não quer mais nem voltar a eles para não desconstruir a emoção daquilo que verdadeiramente um dia existiu em você e das experiências que você teve no lugar. Eu, pelo menos, sou desses também. Aí você vai vendo o que vai acontecendo pelo mundo. Um cara assume o poder nos Estados Unidos da América em menos de 2 meses, olha a confusão mundial, global para todo lado, os amigos viram inimigos, os inimigos viram amigos, as coisas vão sendo viradas, depois ele não sabe como desvirá-las, se arrepende de ter ido para um lado, quer puxar para o outro, quanto mais ele puxa, mais ele esgarça. E todo mundo se prepara, e onde havia amigos agora tem inimigos, e onde havia inimigos continua a haver inimigos. E tudo vai ficando pior em todos os continentes, em todos os lugares. Porque de repente isso acontece porque a gente está chegando nesse momento de gravidez da história que se aproxima dessa consumação do século. E aí, Jesus diz, os ceifeiros são os anjos. São seres de outra dimensão. Não são humanos tirados de nenhum grupo do planeta. São seres de outra plataforma, de outra energia, de outro olhar, de outra compreensão, de outra capacidade de avaliação, de outra mente. Segundo a objetividade do amor da mente de Deus em Cristo Jesus. Eles virão com esses critérios e categorias. E mandará, portanto, o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que viveram para serem escândalo, que são o joio, e os que praticam a iniquidade, que é o joio, que não dá fruto, mas produzem os choques, são os criadores de escândalo, de perplexidade, de estupefação, de medo, de pânico, de angústia, de humilhação para todos lados, e os que praticam a iniquidade, o que não é justo, não é verdadeiro,
que determinam que verdade é a que eles querem que prevaleça em nome da verdade, embora seja apenas mentira. E esses seres de outra dimensão, que a Bíblia chama de anjos, que virão e farão esse trabalho, lançarão na fornalha acesa esses entes da maldade para a extinção. E nesse processo haverá choro e ranger de dentes. Então, enfim, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, outro dia eu preguei sobre essa parábola aqui, fiquei 1h15 cada dia pregando no meu canal lá no YouTube, e mais ou menos 8 programas, 8 horas ou 10 horas de fala a respeito, de modo que eu não tenho tempo nem de arranhar os significados embutidos ali. Eu, no entanto, queria falar apenas de algo bem simples. Essa primeira pergunta: escuta, não foste tu que plantaste os humanos na terra? De onde, pois, vem essa coisa, o joio? E a resposta de Jesus é que isso aconteceu enquanto os homens dormiam. Não adianta a gente querer transferir a responsabilidade para Deus. Eu não tenho permissão de separar o joio do trigo, mas eu tenho a obrigação de viver com os olhos bem abertos. Ver quem eu escolho, o que eu indico, o que eu aprovo, aquilo com que eu me comprometo. Do contrário, eu passo a ser parte da própria calamidade que eu gostaria de ver evitada. Isso é o equivalente a enquanto os homens dormiam. Porque a maioria da humanidade vive num estado de alienação, de sonambulismo. Paulo é radical quando diz que vivem mortos em delitos e pecados. São, como ele diz aos Coríntios, bonecos de carnes andantes, mas espiritualmente falando, cegados, sem nenhum discernimento. Enquanto os homens dormiam, enquanto se distraíam, enquanto achavam que tudo era coisa de somenos, enquanto não levavam a sério aquilo que tem o poder de atingir as vísceras da existência humana, individual, familiar, coletiva e planetária, com consequências indizíveis. E você pergunta, onde está Deus? A minha pergunta, ou a pergunta de Deus que eu faço a você, onde você estava? Aliás, onde você tem estado? Fazendo o quê? Brincando de quê? Aí a gente vê o diabo brincando de presidente, de autoridade, de juiz, ou de qualquer que seja a expressão de proeminência, e fica achando que tudo isso é coisa de somenos, mas isso vai alterando a natureza da existência. Porque tem um tempo em que as coisas estão crescendo juntas e a gente não consegue bem diferenciá-las uma da outra. Mas quando chega aquela hora em que a vida tem que ser percebida pela manifestação do fruto, porque a ausência dele total
já dá conta de que ali existe uma natureza estranha, alienígena, que não foi plantada pelo dono do campo, que não foi plantada por aquele que eu sei que só bota sementes boas na vida. Não é para eu separar, nem fazer qualquer outra coisa, mas é para eu abrir bem o olho e advertirmos-nos uns aos outros sobre que natureza nós vamos querer que prevaleça entre nós, porque nós, além de nos alienarmos, ainda acabamos sendo co-beligerantes em favor daquilo que chega apenas para não trazer fruto nenhum e sufocar tudo por cima e minar as estruturas por baixo. O fruto, se você quer saber o que é o que caracteriza uma coisa em relação à outra, é o mesmo sempre. Não tem que inventar nada além do que Jesus já disse que é o fruto. O fruto é tudo que decorre do amor. O trigo dá o fruto do amor. Amor de acolhimento, amor relacional, amor solidário, amor que propugna e busca com brandura, sem atitude execucionista e nem xerifa da humanidade, mas propugna a prática da justiça, da misericórdia. Ontem eu vi o Elon Musk dizendo que o pior handicap, a fraqueza mental dos seres humanos é sofrerem de empatia. A pior coisa que existe num ser humano, na mente humana, é a empatia. Esse é o maior sinal de doença mental, é empatia. Eu falei, meu Deus, a gente está aqui nesse planeta e ele com esse poder todo dizendo que os seres humanos empáticos são doentes da mente. E você imagina a quantidade enorme, porque existem milhões de pessoas na Terra que aplaudem isso mesmo. Deus me salve da empatia, da compaixão, de me importar com os outros. Vocês já viram a quantidade de frases que passam por você todo dia na internet, que insinuam e algumas objetivamente propõem que você não tenha mais tempo para ninguém, não creia mais na mudança de ninguém, na conversão de ninguém, na transformação de ninguém, não tenha compaixão nem carinho por ninguém, porque todo mundo é tóxico. Se não te agradar, se não for exatamente como você quer, tem uma agilidade enorme para transformar todo mundo em ente tóxico. Tem muita toxicidade, de fato, que tem que ser deixada para lá. Mas do jeito que se está propondo hoje em dia, meu Deus, meus pais teriam me considerado tóxico muito tempo atrás e não teriam nunca mais se voltado para mim, e eu só estou aqui porque teve gente que olhou nos meus olhos, viu que eu estava fazendo o que era errado, mas que teve a coragem de me dizer, você está fazendo errado, mas eu vejo que tem bondade nos teus olhos. E essas pessoas nunca mais saíram do meu coração, porque enxergaram para além das ações imediatas de um adolescente ou jovem, algo mais profundo no meu ser, e tiveram paciência de esperar. Fruto de Deus é amor, é alegria divina em nós, esse humor celeste na gente, essa vontade de acolher os outros,
é bondade na nossa prática, na nossa oferta de vida, uns para com os outros, começando no íntimo da nossa casa, até as múltiplas relações da gente na vida. É fidelidade, é não viver traindo e não trair, é lealdade, é longanimidade, que é essa capacidade de dar tempo, é uma paciência elástica. Chega uma hora que você tem que cortar se implicar em abusos absurdos. Mas assim mesmo você o faz amando. Deixa ir, mas ele irá abençoado e perdoado. Eu não guardarei nada e não desejarei nada senão o bem. O fruto é todo entranhadamente mesclado, pervadido de amor, de perdão, de capacidade de deixar as pessoas renascerem ante os nossos olhos, é crerem na prática do bem e no poder que o bem tem de, aplicado com coerência e propriedade, vencer o mal. É não abdicar do bem e escolher as armas malignas achando que eu posso combater o mal com o mal. Eu só tenho condição de vencer o mal com o bem. Se eu vencer o mal com o mal, significa que eu me tornei um com ele. Porque Satanás não se divide contra Satanás, então o mal contra o mal é uma coisa só, fazendo uma vontade única. Daquele que quer de fato a guerra e o ódio, porque aí a separação acontece apenas ante os nossos olhos limitados de percepção, mas espiritualmente esse inimigo que planta o joio está feliz porque é apenas a disseminação maior ainda do poder maligno do joio no campo de Deus, que é esse mundo, que é essa vida. O fruto é esse. Aí você diz, e tem a ver com o cristianismo? Não. Jesus nunca pensou no cristianismo como projeto ou como proposta. Ele está falando do mundo, da humanidade. Como ele mesmo disse, virão do norte, do sul, do leste e do oeste e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, enquanto vós, que vos dizeis, os que são os eleitos, ficarão de fora. Ele sempre pensa no mundo e de maneira global, porque esse fruto de amor brota aqui, brota da Índia, brota na China, brota em todo o mundo, em todo o planeta, em todas as ilhas, em todas as etnias. Tem filhos do reino espalhados em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os povos. Vocês imaginam que a Terra e o mundo teriam chegado até aqui se não houvesse muito mais gente do que apenas os cristãos espalhados pela Terra? E olha lá que quando se fala de cristãos não se está falando de mais nada, a não ser também de um grupo profundamente corrompido, e no ocidente da Terra faz parte do grupo mais patrocinador de todas as malignidades que a gente tem visto acontecer nas últimas décadas. No Ocidente inteiro planetário. De onde, pois, vem o joio? Vem do meu sono, do teu sono, da minha alienação, do meu descaso, do seu